A internet e as redes sociais modificaram as relações humanas, sobretudo na sua dimensão coletiva. Até então, muitos que pensavam que eram vozes ou pessoas isoladas encontraram na rede a possibilidade de conectar-se a outros iguais, e tudo isso por mais diferente que cada um fosse. Diante desta pluralidade de vozes, tornou-se inevitável o surgimento de ecos, ora como reflexo legítimo das vozes, criando uma massa por adesão voluntária capaz de refletir a sociedade, ora como uma massa criada artificialmente com uso de automação e disseminação simulada na rede. Algoritmos de impulsionamento, fazendas de likes, bots e ciborgues passaram a proliferar conteúdos e alcançar, ainda que artificialmente, inúmeras pessoas. Mas será que este preenchimento artificial faz parte do jogo? Deve essa artificialidade ser objeto de repressão ou regulação do direito eleitoral? Há possibilidade de se configurar o abuso de poder algoritmo? Desafios como esses, aliados às inovações da inteligência artificial, da microsegmentação de perfis e da coleta e processamento abundante de dados, é que formarão a atmosfera para as discussões que serão enfrentadas por debatedores multidisciplinares. Boa tarde a todos. É uma enorme satisfação para mim estar aqui moderando esse painel com pessoas tão notáveis. É uma imensa satisfação para o Jota, como veículo de comunicação, poder participar de um debate tão qualificado. Queria agradecer a presença de todo mundo. Vou introduzir um pouco o assunto desse painel. Nós vivemos, como vocês sabem, um dos momentos mais transformadores da história humana, da sociedade. É um momento em que, segundo o Klaus Schwab, que foi criador do Fórum Econômico Mundial, pode ser definido como a quarta revolução industrial. As mudanças profundas se dão em várias áreas da sociedade. A gente vê, por exemplo, jovens hoje valorizando mais experiências do que bens, em relação a carros e imóveis. A gente vê a formação de comunidades por afinidade numa quantidade muito maior do que a formação de comunidades locais, que foi a organização primordial da sociedade pelos últimos séculos. A gente vê novas vozes emergindo no debate, e mais do que isso, no debate público, né? E mais do que isso, a gente vê novas vozes sendo ouvidas por audiências que, sem a internet e sem as redes sociais que temos hoje, nunca seriam ouvidas por essas audiências. Essas vozes, ao longo dos últimos anos, se multiplicaram e passaram a ecoar com os recursos da tecnologia, produzindo ecos reais e ecos fakes. Falsas vozes surgiram nos últimos anos, produzindo também ecos reais e ecos fakes. Todas essas vozes e esses ecos, reais ou fakes, vão ser ouvidos nesta eleição, nas eleições desse ano, de forma inédita e com muita intensidade. Esse painel trata disso. Os assuntos que a gente vai discutir aqui são a produção de informação na internet, a divulgação dessas informações, desses conteúdos na internet, com impulsionamento e possibilidade de microtargeting, e o engajamento que os eleitores, que os cidadãos vão ter com essas notícias. Em resumo, o painel vai discutir qual o panorama atual e os principais desafios do direito eleitoral frente a todas essas novidades. Para debater, eu vou repetir a nossa voz de cerimônia já falou, mas
não custa repetir, a gente tem o Dr. Fernando Neisser, que é advogado, e o Dr. Diogo Cruvinel, secretário de Gestão da Informação do TRE de Minas. Cada um deles vai falar inicialmente por 10 minutos, em seguida haverá um debate por cerca de 20, 30 minutos. Vocês poderão mandar perguntas que chegarão para mim aqui nesse tablet. Eu vou poder selecionar algumas para fazer. E, no final, cada um deles faz 5 minutinhos aí de considerações finais e nós encerramos o painel. Então, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Passo a palavra para o Dr. Fernando fazer as considerações iniciais dele. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Muito obrigado, Laura. Uma grande honra estar aqui no Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, organizado pelo IPRAD, pelo IBRAD. Agradeço o convite e a possibilidade de debater um tema tão relevante, tão novo para o direito eleitoral, ao lado do meu grande amigo que tanto admiro, Dr. Diogo Cruvinel. A internet trouxe uma circulação de informação como jamais a humanidade viu. Essa circulação de informação, por opção do legislador, quando pela primeira vez regulou o tema da propaganda na internet, com a Lei 12.034, ela originalmente deveria ser feita de forma gratuita, espontânea, aquilo que hoje nós chamamos de uma divulgação orgânica. Era proibida em todas as suas formas a contratação de propaganda eleitoral na internet. Essa regra, de uma ideia de meritocracia virtual, se é que se pode falar disso, foi quebrada com a possibilidade da contratação de impulsionamento de conteúdos, pagos, portanto, na nossa última mini-reforma eleitoral. Pela primeira vez agora, na eleição de 2018, nós vamos perceber quais os efeitos dessa compra de impulsionamento, o que isso significa, e nessa fala inicial, até por se tratar de um tema bastante novo, a ideia é explicar do que nós estamos falando, quais são os efeitos, para que serve isso, para depois conseguirmos aprofundar o tema no debate. Quando nós pensamos na informação eleitoral que é produzida na internet, com fim de circulação na internet, ela tem originalmente um determinado volume, ou seja, ela chega até uma certa distância em relação a quem produziu essa informação, e ela tem um determinado direcionamento, ela vai para um determinado grupo de pessoas. Quando, na minha página do Facebook pessoal, eu escrevo alguma coisa, isso chega a uma parcela pequena das pessoas que são meus amigos no Facebook e que acompanham, de certa forma, o que eu escrevo ou que eu curto o que essas pessoas dizem. Esse é o público, esse é o volume daquilo que eu digo na internet. O Facebook é uma empresa, e é uma empresa que vive de uma fonte de renda, a contratação de propaganda. Essa propaganda se dá com esse impulsionamento pago. Eu pego aquele conteúdo que eu fiz e eu faço ele chegar mais alto, ele tem um volume mais alto, e eu consigo, além de expandir isso para públicos no entorno que não receberiam esse material, escolher para quais tipos de públicos eu quero que esse material seja entregue. Isso é o direcionamento da publicidade, modalidades agora permitidas de serem usadas por candidatos, partidos e coligações. Nós, pessoas físicas, pessoas naturais que não sejamos candidatos, e empresas, pessoas jurídicas, não podem usar essas ferramentas para fim de difusão de propaganda eleitoral. Esse impulsionamento pago, ele casa com uma ideia de segmentação do eleitorado. Na publicidade, e na publicidade eleitoral, sempre existiu a ideia, e é natural, de segmentar o meu discurso para públicos que eu quero atingir. Portanto, eu, candidato, podia fazer um panfleto com as minhas propostas na área de educação e ir na porta da escola, porque, intuitivamente, pais e mães de alunos que vão buscar seus filhos e filhas na escola tendem a ter mais interesse em ouvir essas minhas propostas. Eu não tenho por que
colocar essas propostas necessariamente para que todos ouçam, porque eu vou estar perdendo eficácia na divulgação desse conteúdo. O que as redes sociais, especificamente o Facebook, o Twitter, permitem hoje é fazer essa segmentação de uma forma automática, selecionando os públicos. Até algum tempo atrás, a ideia de segmentação ela era uma segmentação fundada em critérios demográficos. Sexo, idade, faixa etária, faixa de renda, faixa de escolaridade, aqueles critérios demográficos que nós conhecemos do IBGE e que são usados até hoje, por exemplo, para fazer a extrapolação necessária numa pesquisa de opinião eleitoral. Eu ouço 10 pessoas de um determinado grupo e imagino que pessoas que façam parte desse grupo pensem da mesma forma, daí porque eu extrapolo. Recentemente, contudo, surgiu um novo campo do conhecimento, chamado de psicometria ou psicografia, que é a ideia de segmentar as pessoas, de perfilar, de desenhar perfis psicológicos das pessoas com base em informações que essas próprias pessoas me dão. Originalmente, isso surge na Faculdade de Psicologia da Universidade de Cambridge, sendo necessário preencher um questionário muito longo e com as informações desse questionário era possível dividir as pessoas em grupos que pensam muito próximo, não necessariamente grupos com identidade demográfica. Posso ter homens, mulheres, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas. O que importa é, a partir das respostas obtidas por esses questionários, conseguir juntá-las em grupos de pensamento. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento desse campo do conhecimento, passou a ser possível fazer esse mesmo perfilamento a partir das informações que as pessoas fornecem nas redes sociais, a partir das curtidas do Facebook. E com 30 curtidas de uma pessoa, você já consegue ter um desenho muito bom do perfil dela. Com 100 curtidas, você sabe tanto daquela pessoa quanto um grande amigo sabe. Com 200 curtidas, você sabe mais do que um cônjuge sabe sobre a pessoa. E as pessoas dão 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 curtidas no Facebook. E, portanto, passa a ser possível dividir as pessoas, como fez a empresa famosa, Cambridge Analytica, do escândalo dos dados do Facebook, que certamente as senhoras e os senhores acompanharam, nas eleições dos Estados Unidos, quando Trump ganha de Hillary Clinton, dividindo o eleitorado americano em 175.000 grupos de aproximadamente 1.000 pessoas que pensam de forma quase idêntica entre si. E o passo subsequente é desenhar o discurso para que ele dialogue exatamente com o que aquele grupo específico quer ouvir, criando, talvez, uma forma de comunicação que atinge essas pessoas num nível subliminar, ou seja, abaixo do nível da consciência. A pessoa ela é agradada por aquele discurso sem bem perceber por que é que ela gostou tanto de ouvir aquilo daquela forma. Isso é o que hoje é possível fazer com essa microsegmentação aliada à ideia do perfilamento psicológico, dessa psicometria, e pagando as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, fazendo isso chegar exatamente aos grupos de eleitores que eu quero. A lei hoje autoriza esse tipo de mecanismo. Nós trazemos aqui esse questionamento, a ideia aqui era fazer essa primeira exposição para entender que isso existe e tentar refletir quais devem ser, se é que é o caso, os limites permitidos para os candidatos e partidos atuarem, onde a Justiça Eleitoral pode e deve aparecer se nós identificarmos que o eleitor se coloca numa posição fragilizada com relação a isso. Sempre tive e tenho uma posição extremamente liberal no que toca à propaganda eleitoral, muito crítica ao paternalismo da Justiça Eleitoral, que algumas vezes toma o eleitor por um ignorante que não consegue ir à feira, ouvir do feirante que aquela maçã é a melhor maçã da feira e que ele seria automaticamente engambelado por aquele feirante a comprar aquela maçã. Nunca vi o eleitor dessa forma. Mas essas novas técnicas que surgem começam a colocar em dúvida essa certeza
de que o eleitor consegue se autoproteger. Por fim, para não estender o tempo, além desse impulsionamento, dessa amplificação e direcionamento de conteúdos pagos diretamente às plataformas, ao Facebook, ao Instagram, existem outras formas de amplificar e direcionar conteúdos que passam à margem dessa via, podemos chamar de oficial, que é o uso de robôs, programas que automaticamente replicam conteúdos, que entram, por exemplo, em notícias e geram comentários pré-programados, os perfis falsos, que muitas vezes eles ou se conduzem automaticamente de forma pré-programada, fazendo novas amizades, compartilhando materiais automaticamente, ou que funcionam como ciborgues, meio bot, meio humano. Um perfil que atua automaticamente até um determinado nível, mas, em algumas situações, quando, por exemplo, aquele perfil recebe uma mensagem de alguém, aciona o seu controlador humano, que toma conta daquele perfil e responde aquilo como um humano responderia, tornando muito mais difícil para que se consiga identificar, tratar aquele perfil de um bot, mas, de outro lado, permitindo que uma mesma pessoa controle não 20 perfis, que é o que se estima uma pessoa consiga controlar com eficácia, mas 200, 300 perfis, dando uma capacidade de disseminação desses conteúdos eleitorais muito grande e muito eficaz. Esse é o cenário que se coloca, essas são as ferramentas que estão na mesa para serem utilizadas, algumas de forma lícita, outras de forma ilícita, e acho que a partir daqui a gente pode começar o nosso diálogo. Muito obrigado pela atenção e devolvo a palavra à nossa mediadora. Obrigada, doutor. Quando a gente fala de internet, uma coisa interessante é que, claro, há muitas novas funcionalidades, há muitas coisas que não existiam há 4, 5 anos, mas muitas das coisas que têm um uso muito diferente hoje, a partir da internet, não são novas. Quando a gente fala de direcionamento de posts, na escala que se tem hoje, com a precisão que se tem hoje, é, de fato, uma coisa totalmente inédita, mas eu estava tentando achar a referência aqui para dar uma informação mais precisa para vocês e não consegui, mas eu li há pouco tempo num livro de marketing que, na década de 70, uma grande loja de departamentos americana contratou um estatístico para tentar vender mais. A ideia era que o estatístico identificasse padrões de comportamento dos compradores. Dá para fazer uma analogia com o padrão de pensamento de eleitor. Padrão de preferência dos compradores para poder mandar suas malas diretas, propagandas, né, que iam por papel, os seus folhetos, para a casa das pessoas. Em muito pouco tempo, o estatístico conseguiu descobrir quando as clientes estavam grávidas, porque existia um padrão. Elas começavam, em determinado momento, a comprar determinados tipos de hidratante, né, porque precisa passar na barriga para evitar estria e tal, começavam a comprar roupas de números maiores e uma série de suplementos alimentares novos. Montou ali um algoritmo que todas as mulheres que tivessem essa combinação de fatores, provavelmente mais alguns itens, que eu não me lembro, receberiam a mala direta com oferta de produtos para gestantes e para mães de bebês pequenos. Foi um sucesso. Eles explodiram de vendas e tem casos até maravilhosos contados nesse livro de famílias que receberam, por exemplo, o pai abre o panfleto e vê ali que a sua filha está grávida a partir do panfleto da loja. Ele mesmo não sabia, o estatístico da loja já sabia. Mas, enfim, desculpem aí o pequeno à parte. Doutor Diogo, por favor. Muito obrigado, Laura. Boa tarde a todos. Muito boa tarde aos realizadores de mais um evento, que é o Congresso, certamente, o maior e agora também melhor Congresso de Direito Eleitoral do Brasil, né? Parabéns aos organizadores, IPRAD e BRAD, e obrigado também pelo convite. Bom, eu sou servidor do TRE de Minas desde 2006 e entre 2009 e 2015
Eu fui o chefe do setor de propaganda eleitoral daquele TRE. Então, eu era responsável por coordenar as equipes que fiscalizavam as propagandas de rua. Em 2015, eu assumi a diretoria da Secretaria Judiciária, que no ano passado ela teve um desmembramento, e agora eu estou com a Secretaria de Gestão da Informação e de Atos Partidários, que, dentre outros assuntos, como registro de candidatura, prestação de contas, tem também a propaganda eleitoral. Então, há quase 10 anos que eu lido profissionalmente, diretamente com essa matéria de propaganda eleitoral, além de lecionar essa disciplina em cursos de pós-graduação. Então, eu acompanhei ao longo desses 10 anos alguns momentos importantes nas viradas dos tipos de propaganda eleitoral que eram veiculados. Então, antes, preponderantemente, propaganda de rua, e havia uma dificuldade muito grande, tanto do legislador quanto do julgador, em encaixar a propaganda eleitoral na internet em algum desses tipos. E um movimento inicial foi de tentar equiparar a propaganda da internet com rádio e televisão. Então, muitas das decisões que eu acompanhava de perto traziam determinações para a propaganda na internet como se fosse um órgão de rádio e de televisão. Isso nos trazia muita dificuldade, desde aquela época em que só era permitida a propaganda no site do próprio candidato ou do partido, e que o endereço deveria ser .can de candidato.br. Então, vejam só, o legislador tentando restringir a propaganda eleitoral a esses domínios .can.br. Obviamente, isso não deu certo, e com o tempo deixou de ser exigida essa nomenclatura, e com o surgimento das redes sociais, aí sim houve um momento que estamos vivendo agora de total novidade, de tentar regular, se é que é possível e se é que é necessário, e é isso que a gente vai debater aqui hoje, essa forma de interação entre pessoas no que diz respeito à propaganda eleitoral. Então, para essa minha fala inicial, eu quero dar sequência naquilo que o professor Fernando Neisser começou a falar aqui sobre os bots, e apresentar alguns conceitos da ciência social para esse nosso discurso. A minha formação ela é no direito como graduação e pós-graduação, e na ciência política como mestrado. Então, eu trago aqui para a nossa discussão alguma literatura das ciências sociais para tentar analisar esse fenômeno novo aí de propaganda e manifestação nas redes sociais, que está muito ligado também à questão das fake news, que foram que foi tema muito debatido nas últimas eleições, principalmente no Brexit e nas eleições dos Estados Unidos, e que estão totalmente relacionados com essa questão dos bots e com essa disseminação muito ampla e muito direta e muito rápida das redes sociais. Então, o professor Neisser aqui, ele começou dizendo que o bot, só para quem não é familiarizado com isso, porque a gente já vem estudando o assunto há algum tempo e buscando conceito em outras áreas, porque eu entendo que a gente só pode tratar de propaganda eleitoral, redes sociais, fake news, se a gente tiver uma abordagem multidisciplinar. A gente não consegue esgotar esse tema tratando apenas pela ótica do direito eleitoral, da comunicação, da ciência política, da comunicação, da psicologia. Eu entendo que tem que ter uma abordagem conjunta e multidisciplinar. Então, para trazer um conceito aqui de ciência da computação e nivelar quem nunca ouviu falar desse conceito dos bots, né? Bot é uma abreviação de robô, né, o robozinho que atua de forma automática na internet, né, seja nas redes sociais ou então nesses sites de notícia, para trazer comentários previamente programados, para sempre que houver notícia relacionada a um tema ou a algum candidato, para que ele dispare respostas de maneira automática. E no caso das redes sociais, seriam os perfis pré-programados para colocar conteúdo ali periodicamente, como se fosse uma pessoa. Então, esses robozinhos, esses bots, não confundir, parece que é piada, mas para quem está ouvindo isso pela primeira vez, pode imaginar que os bots são o C3PO ou o R2V2, né, do Guerra nas Estrelas. Não é um robozinho, isso não existe fisicamente, é só um programinha de computador, é um software que faz isso de forma automatizada. E aí, trazendo alguns conceitos das ciências sociais, a gente pega na literatura de meados do século passado a questão da espiral do silêncio,
do efeito manada, da conformação e do viés de confirmação também, e a gente junta isso tudo e tenta entender quais são as consequências da atuação desses bots nas redes sociais. Como é que funciona isso? Teve um estudioso, em meados do século passado, chamado Solomon Asch, que ele fez algum estudo, resumidamente, foi o seguinte: um experimento que ele fez foi colocar numa mesma mesa 8 pessoas, e ele colocava para essa pessoa um cartão com uma linha vertical e um quadro ao lado com 3 linhas verticais de tamanhos diferentes, indicando A, B e C. E a prova, o teste que ele estava procurando fazer, era o seguinte: perguntar para cada uma daquelas pessoas em sequência qual era a resposta correta, ou seja, a qual linha do quadro da esquerda se assemelhava àquele cartão da direita. Acontece o seguinte, que das 8 pessoas, as 7 primeiras que respondiam eram combinadas do teste dele, e quem estava de fato sendo testado era apenas o último a responder. E ele combinou com esses 7 primeiros que eles responderiam de uma forma notoriamente errada. E ele percebeu que se o grupo responde de uma maneira errada, você, indivíduo que está sendo testado, ao falar por último, para não desagradar aquele grupo, você tende a também responder de forma errada, ainda que contrariamente à sua própria convicção. Então, ele conseguiu mapear isso com uma sequência de rodadas de perguntas e percebeu que essa resposta do grupo, ela afeta em até 75% a escolha do indivíduo. Então, é um experimento em ciências sociais dessa questão da conformação e da pressão que o grupo exerce na maneira como o indivíduo vai tomar a sua decisão. A cientista política Elisabeth Noelle Neumann, alemã, ela trouxe também o conceito da espiral do silêncio, que vai mais ou menos nessa linha da conformação e do efeito manada, que seria o seguinte: quando a gente está num ambiente com desconhecidos, se há uma situação constrangedora e ninguém fala nada, a tendência é de que você, para essa conformação com o grupo, também permaneça em silêncio. Então, é uma derivação e um avanço do estudo do Solomon Asch, que também demonstra que a pressão do grupo, ela exerce influência sobre a decisão do indivíduo. E aí, quando a gente pega essa literatura e transporta para as redes sociais, a gente percebe que no modelo que a gente tem hoje, basicamente de Twitter e de Facebook, em que os usuários escolhem previamente aquelas pessoas a quem eles querem seguir, eles vão construindo as suas bolhas virtuais a partir de preferências que ele próprio já pré-selecionou. Então, só vai entrar naquela bolha do indivíduo os outros usuários que tenham uma preferência semelhante à dele. E quando ele se depara com aquela bolha, ele vê que ele está, na verdade, numa câmara de eco ou numa sala de espelhos, que para onde quer que ele olhe, ele está vendo refletido as suas próprias preferências, porque foi ele que previamente delimitou aquela bolha. Então, esse é basicamente o comportamento das redes sociais. E os robozinhos, os bots, como o Neisser descreveu, eles têm a função justamente de criar de forma artificial uma sensação de que as pessoas todas ao nosso redor, e o Facebook faz isso com mais propriedade, mais frequência do que no Twitter, porque a lógica do Twitter é a da cronologia. Então, à medida que os seus seguidos, os seus seguidores vão postando coisas, você vai vendo na ordem cronológica. Já no Facebook, não. Ele te apresenta de acordo com uma lógica de relevância que ele busca no algoritmo que ele tem, que depois, no debate, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas a questão é tentar te apresentar aquilo de acordo com a sua preferência que você já manifestou previamente na rede. E aí há um ambiente muito fértil para a atuação desses robôs entrarem na sua bolha e criarem um cenário artificial, fictício, de que alguma coisa está acontecendo. E você, por aquela literatura da ciência social, tende
a acompanhar e tende a tomar as suas decisões de acordo com aquilo que você acha que está sendo produzido em volume. Então, combinando os dois assuntos, é o que eu teria para apresentar nesse início. E aí, só para deixar o gancho para a provocação para o debate, eu estava conversando com o Nice aqui, quando eu li o título dessa mesa aqui, que seria o abuso do poder de algoritmo, me veio à cabeça algo que, quando a gente estava conversando, não era o que estava sendo pensado, né? Na questão do impulsionamento. O pagamento para impulsionar mensagens nas redes sociais seria uma forma de usar o algoritmo das redes sociais em prol de algum candidato. Mas a minha preocupação é outra. A minha preocupação é se o algoritmo, por trás das redes sociais, como o Facebook, que a gente não tem acesso, a maneira como esse algoritmo é construído, se a própria plataforma estaria usando esse algoritmo, independentemente de pagamento por alguém, para direcionar a opinião política dos seus usuários. Então, essa é a provocação que eu queria deixar para o nosso debate. Mais uma vez, muito obrigado por essa atenção na fala inicial. Obrigada, doutor. Um ponto interessante para complementar a sua fala em relação às bolhas são alguns estudos do Dan Ariely, que é um economista famoso, né, que estuda o comportamento das pessoas, e, complementarmente ao fato de que as pessoas tendem a ir com o grupo, tendem a seguir a opinião do grupo com a qual se identificam, ao serem confrontadas com uma notícia que pode ser verdadeira ou falsa, elas tendem a acreditar que uma notícia que defende com a qual ela tem identidade, uma notícia que tem um alinhamento, exatamente, com o seu pensamento, tem mais chances de ser verdadeira do que uma notícia que diz exatamente o que essa pessoa não queria ouvir. Esses dois fenômenos combinados na internet são uma bomba, né? Queria fazer algumas perguntas agora mais pontuais, só um bate-bola mais rápido, só para a gente pontuar algumas questões regulatórias e, em seguida, seguir para um debate um pouco mais conceitual. Doutor Fernando, as campanhas, quando impulsionarem propaganda, têm a obrigação de informar para a Justiça Eleitoral quanto gastaram. Queria que o senhor nos dissesse, por favor, que outras obrigações em relação a impulsionamento os partidos e os candidatos têm, e a sua avaliação rápida, breve, por favor, sobre esse conjunto de regulações. A lei eleitoral, recém-aprovada, ela exige algo, primeiro, muito importante, que a propaganda eleitoral se diga propaganda eleitoral, que conste se tratar de uma propaganda eleitoral, e isso é extremamente relevante para que o eleitor não pense que ele está diante, por exemplo, de uma notícia jornalística, e isso não atraia para aquela peça publicitária a credibilidade que o jornalismo tem e que a propaganda eleitoral, as pesquisas empíricas mostram, não tem. Então, é preciso que conste se tratar de propaganda eleitoral, que conste o valor que foi gasto com aquele impulsionamento, quem arcou com aquele valor, e já informou há algum tempo o Facebook, já vem praticando isso mesmo no impulsionamento comercial, que diga por que é que aquela pessoa está recebendo aquele material. Hoje, ao rolar a timeline, o mural, quando você se depara com uma propaganda, você pode clicar em cima à direita, tem uma opção, por que estou vendo isso? E ali vai abrir e vai dizer em qual segmento aquele contratante te colocou. Porque você é um homem de 30, 40 anos do município de São Paulo. Esse era o público-alvo daquela propaganda. E isso vai ter que estar aberto também. Portanto, essas são as exigências da lei para o impulsionamento, além do fato de que tenha sido pago com verbas eleitorais, constantes da conta de campanha eleitoral, pelo candidato, partido ou coligação. Doutor Diogo, o perfil do público para o qual o material de campanha está sendo impulsionado não foi objeto da regulação do TSE. Ou seja, uma campanha não precisa dizer que gastou R$50 num post para mulheres que têm entre 20 e 30 anos e moram nas capitais do Sudeste e gostam de corrida.
não é preciso, pela regulação atual, que esses dados sejam revelados. Na sua avaliação, qual seria a importância da revelação desses dados, especialmente pensando na possibilidade de candidatos assumirem muitas faces, pensando até, inclusive, em discursos incoerentes. Uma coisa é um discurso que chega para mim, uma mulher de 36 anos, jornalista, moradora de São Paulo, Parará. Outra mensagem completamente diferente, mas que, obviamente, não precisa ser incoerente, chegaria para um pescador de 18 anos do interior da Bahia. Qual é a necessidade de controle que a gente precisa ter sobre as possíveis faces dos candidatos em relação a esses públicos? E, na sua avaliação, então, qual seria a conveniência de saber para quem as campanhas impulsionam as suas mensagens? É muito interessante essa pergunta sua, porque hoje, com esse sistema de algoritmos que permitem às redes sociais, pelo comportamento dos usuários, identificar quais são as suas preferências, e as plataformas vendendo publicidade para um público muito segmentado ou direcionado naquilo que se chama de micro-targeting, você consegue definir muito bem qual é o perfil daquele público-alvo e oferecer para aquele público, especificamente, quase que uma propaganda personalizada, de acordo com aquilo que ele quer ouvir. Você pode se deparar com essa situação de, para públicos diferentes, você oferecer discursos diferentes. Bom, na minha opinião, isso deve ser regulamentado? No aspecto eleitoral, eu entendo que não. Eu entendo que não. Isso aí deve ser um constrangimento mais político do que jurídico. Eu entendo que a sociedade ela teria um ganho ao identificar discursos contraditórios na ideia de alinhamento e cobrança de coerência pelo discurso político, mas não pela parte jurídica da coisa. A justiça eleitoral e a legislação eleitoral, ela tende, ou deveria ter, que regulamentar o aspecto formal da propaganda, mas não entrar no conteúdo dela, não cobrar de um candidato, olha, você ofereceu para as mulheres um discurso que é pró-mulheres e para os evangélicos, por exemplo, um discurso contrário. Isso não cabe à justiça eleitoral entrar nesse conteúdo, no meu entendimento, né? Então, só para pegar um gancho, essa foi a maneira como a Europa resolveu, com uma lei que entrou em vigor no último dia 25 de maio, é uma lei para proteção de dados privados no que diz respeito à atuação do usuário na rede social. Então, desde o dia 25 de maio, todos os residentes na Europa, então não são os europeus, são residentes na Europa, eles têm o direito de saber como os seus dados estão sendo usados, para qual finalidade, e eles têm que se manifestar se autorizam a utilização dos seus dados ou não, e ainda que autorizem, eles podem a qualquer momento daquele processo revogar essa autorização. Então, com base nessa lei que entrou em vigor agora na Europa, isso ficou mais difícil fazer esse microtargeting pelas plataformas que usam esse tipo de algoritmo, e é uma maneira de você evitar não só essa venda de discursos, ou então uma publicidade muito direcionada para aquele setor. Queria tratar rapidamente desse mesmo tema, uma visão talvez um pouco alternativa em relação à proposta colocada. Nós estamos falando de algo que, no jargão do campo, chama dark post. Uma determinada página de internet, ela quer propagandear o seu produto, ela gera duas peças publicitárias diferentes, faz uma chegar para o público A, outra chegar para o público B, mas só aqueles públicos veem cada uma das peças, o que permitiria o discurso contraditório. A minha fábrica de carro faz o mesmo carro, manda para pessoas de 18 a 25 anos, dizendo, esse é o carro ideal para os jovens, cabe a sua prancha de surf, cabe a geladeira para cerveja, você pode descer para a praia com seus amigos. Mas eu mando para aqueles casais ou pessoas que têm filhos acima de 30 anos, dizendo, esse é o carro ideal para a família. Cabe a cadeirinha do bebê, cabe o carrinho do bebê e a mala do bebê. São discursos contraditórios, no sentido de que eu não quero
que a família veja que aquele carro era o ideal para o jovem ou vice-versa, mas não há qualquer grau de lesividade nisso. É do jogo comercial. Mas se o candidato a prefeito diz que naquela praça ele vai construir uma quadra para um público, que ele vai construir uma escola para outro público, ou que ele vai construir um centro de convenções para um terceiro público, isso é grave. Não acho que caiba à justiça eleitoral, concordo nesse ponto com meu colega, apontar a contradição e, eventualmente, apenar o candidato que faça isso. Mas há de ser proibido, do ponto de vista de controle formal, que um candidato faça uma publicidade secreta. Uma publicidade que não pode ser verificada por qualquer outro eleitor, ou pela Justiça Eleitoral, ou pelo Ministério Público Eleitoral. Em outras palavras, não me parece possível, de acordo com os princípios que regem a propaganda eleitoral, a realização de propaganda eleitoral por dark post. Por felicidade, mas num movimento espontâneo, o Facebook anunciou que não aceitaria a contratação de propaganda eleitoral como dark post. Mas foi uma decisão unilateral do Facebook. Isso não constou e não consta na nossa legislação, como não consta da resolução do TSE que regulou a questão da propaganda. Me parece um ponto, talvez, a evoluir para a próxima eleição ou para as próximas eleições, já que essa vontade unilateral pode se alterar com o tempo e há outras redes sociais que têm dark posts que não assumiram até agora esse compromisso unilateral. A grande questão a permitir que o eleitor faça esse controle é ele conhecer. E, do ponto de vista processual, para finalizar, o dark post ele não tem uma URL, um endereço de internet. Ele apenas aparece no mural da pessoa. Se você clica naquela publicidade, você é jogado na página da pessoa que custeou a propaganda, mas aquela publicidade não aparece naquela página. Se eu recebo essa publicidade e quero ajuizar uma representação na Justiça Eleitoral para questionar o seu conteúdo, a sua forma, eu não tenho como apontar o endereço de internet daquela propaganda, o que é um requisito essencial para que, inclusive, a rede social possa, por exemplo, derrubar aquela propaganda. Portanto, não me parece possível o uso de dark post, mas nós temos uma necessidade de melhora da regulamentação nesse ponto. Obrigada. Eu posso só fazer uma provocação aqui, Pode, já claro. que teve o exemplo? Imagine, Naice, um candidato num município do interior que ainda usa fazer a sua campanha boca a boca e porta a porta, que ele chegue na casa de uma família de eleitores que ele sabe que tem preferências mais conservadoras e comece a fazer o seu discurso pessoalmente para aquelas pessoas, atravesse a rua, vá à casa de outros eleitores e faça um discurso no sentido contrário. Eu entendo que seria mais ou menos a mesma lógica e não tenho como ver isso como proibido. Em relação a você ocultar a URL do phishing que você faz para outra página onde de fato está a publicidade, concordo, né? Agora, em relação a isso, eu discordo de um candidato não poder fazer propaganda. Aliás, não é que ele não pode fazer, é que a constrição deve ser mais política do que jurídica ou legal, né? E em relação ao seu exemplo do carro, é o mesmo carro que tem propagandas para públicos diferentes, e eu não vejo que isso seja um conceito de contraditório, simplesmente são complementares, né? Aquela propaganda que ele faz para um público, o carro pode ser usado daquela maneira para guardar prancha de surf e geladeira. E para o outro pode ser usado também como espaço para a família. Então, eu não consegui identificar a contradição. Acho que são complementares, buscando aspectos que são mais relevantes para públicos diferentes. Seria contraditório ele defender o aborto e depois se manifestar contra o aborto. Aí é o mesmo tema que ele se manifesta de formas opostas. Aí sim. Minha próxima pergunta é para os dois. Vou pedir, por favor, que os senhores respondam mais brevemente. A legislação eleitoral foi muito clara ao dizer que o impulsionamento só pode ocorrer no período eleitoral. O que a gente vê hoje, com muita frequência, é que pré-candidatos montam páginas nas redes sociais como figuras públicas, defendem causas as mais diversas, que se relacionam com a sua plataforma eleitoral futura, e, a partir disso, impulsionam conteúdo
vinculado à sua figura pública sem absolutamente nenhuma menção eleitoral, muito menos sem pedir voto. E, recentemente, o ministro Admar Gonzaga, do TSE, avaliou o seguinte, que qualquer pré-candidato que impulsione conteúdo antes do período eleitoral deveria ser multado. Queria uma avaliação dos senhores sobre essa nuance entre a figura do pré-candidato se promovendo como figura pública, como personalidade, e a possibilidade de aplicação de multa, mesmo que ele não esteja vestindo a figura de pré-candidato. A aplicação de uma multa, no meu modo de entender, exige uma lei clara, típica, que preveja que aquela conduta implica na aplicação daquela multa. Não é possível pensar uma interpretação extensiva para a aplicação de uma multa. Há regras específicas para o impulsionamento no período eleitoral. Quem pode, quem não pode, como deve ser feito. Fora do período eleitoral, relacionado a um conteúdo que não é, por si só, eleitoral, eu não vislumbro a possibilidade de aplicação da pena de propaganda extemporânea, propaganda antecipada. Isso não exclui a possibilidade de que, quando essa pessoa faça o seu registro de candidatura, no dia 15 de agosto, comece a sua campanha, olhe-se para o retrovisor, pegue-se tudo aquilo que aquela pessoa fez nos últimos meses, no último ano, verifique-se o montante daquilo que foi feito, daquilo que foi despendido, e se apure um eventual abuso de poder econômico. É uma outra chave de ilicitude. Nós temos ilícitos específicos, restritos, cuja pena é uma aplicação de multa. Esses eu não posso interpretar extensivamente. Mas, na Lei Complementar 64/90, no artigo 22, eu tenho a figura do abuso de poder econômico, que é subjetivo. Desculpe interromper, pergunta de leiga, mas aí seria possível aplicar uma punição por algo que aconteceu no passado, fora do período eleitoral? Sim, é o exemplo. Vamos imaginar que eu gastei 10 milhões de reais colocando outdoors do meu rosto e do meu nome, sem nenhum conteúdo eleitoral, por anos na cidade. E me fiz conhecido. Se eu nunca for candidato, eu não pratico ilegalidade nenhuma. Eu não mereço multa alguma. Eu só sou um rico, louco, egocêntrico. Mas, se eu me torno candidato, a Justiça Eleitoral, instada por um adversário, pelo Ministério Público, pode olhar no retrovisor e falar: esse dispêndio de milhões e milhões de reais para tornar o seu nome conhecido, agora que se tornou candidato, perfazem o abuso de poder econômico. Isso pode levar à cassação do registro, diploma ou mandato, com a consequente decretação da inelegibilidade. Então, me parece que a via desse controle é a via do abuso, e não a via da multa. O que configura um abuso? Tentando pensar em algo um pouquinho mais prático. Quanto alguém teria que gastar para ser um abuso? Não é uma regra que tem essa precisão aritmética. O abuso antigamente exigia-se até 2010, que houvesse potencialidade lesiva da conduta para alterar o resultado das eleições. Como isso é impossível de ser demonstrado na prática, em 2010, com a lei da ficha limpa, trocou-se a expressão potencialidade por gravidade da conduta, que é algo também subjetivo, que lança à Justiça Eleitoral o poder de fazer uma avaliação equitativa daquela situação para verificar se aquilo foi muito grave, se aquilo tem algum nível de repercussão e merece uma sanção dessa gravidade. Bom, só para complementar, então, aqui, já que a pergunta foi para nós dois, né? Eu sou amigo do Nacer já de longa data, então a gente já teve a oportunidade de conversar muito sobre vários assuntos. Alguns poucos a gente diverge, e esse aqui não é um deles. Então, eu também entendo dessa forma que a legislação eleitoral, já de muitos anos, ela teve como objetivo ou como prática corriqueira regulamentar tipos específicos de material de propaganda. E, propositadamente ou não, deixou de regulamentar aquilo que a gente sabe que existe, que é a campanha eleitoral. E por que eu digo isso? Porque a legislação, ao permitir alguns tipos de material de propaganda e proibir outros, ela consequentemente, força que pré-candidatos
para que não fiquem reféns daquele prazo curto de campanha eleitoral, eles já comecem a lançar mão de tipos de propaganda que, por si só, não configuram aquela irregularidade da campanha, mas que, em conjunto com outros tipos de propaganda, e aí entrando no período eleitoral, elas formam uma ideia de todo que já começou lá atrás, mas que só se concretizou no período permitido da propaganda, amarrando aquela campanha toda e já desde o início, colocando na cabeça do eleitor que aquele candidato ele estaria concorrendo às eleições e seria a melhor opção. Então, eu concordo que a única maneira de entender algum tipo de irregularidade seria para o abuso, olhando pelo retrovisor o conjunto todo de atos que aquele candidato praticou, ainda que, individualmente, cada um daqueles atos não tenha ensejado a configuração de uma irregularidade por propaganda eleitoral irregular. Na avaliação dos senhores, esse pode ser um ponto controverso, polêmico dessa eleição, à medida em que as campanhas vão poder gastar menos dinheiro, deve haver uma bela migração de dinheiro para a internet, e estabelecer o limite do abuso talvez seja um desafio. Será um desafio? Será que isso vai ser um assunto relevante esse ano? Creio que sim. A gente vem falando, no âmbito do direito eleitoral, nessas novas formas de abuso de poder. E, sem dúvida, o abuso de poder econômico na internet, ele se enquadra nessa hipótese, até porque, na internet, muitas vezes, com menos dinheiro, eu tenho um efeito, uma eficácia da disseminação da minha mensagem muito maior. Se eu quiser colocar outdoors nas cidades do Brasil, para que todos me vejam, eu vou gastar muito mais dinheiro do que se eu fizer esse investimento em postagens patrocinadas do Facebook. Isso há de ser considerado na averiguação do abuso. E há uma segunda forma de abuso atrelada à internet, que poucas pessoas ainda têm se dado conta da gravidade da questão, mas que o Diogo aqui pincelou de certa forma, que diz respeito aos dados pessoais de cada um de nós e de todos os eleitores que circulam pela sociedade, que estão na internet, alguns deles dados abertos, dados que qualquer um consegue buscar no Google, outros dados privados, dados fechados que não deveriam circular, mas que sabemos que circulam. Candidatos, partidos e coligações são proibidos, por lei, de comprar bancos de dados, mas muito provavelmente terão incentivos de tentar burlar essa regra, porque com um banco de dados grande você consegue fazer a sua campanha chegar em mais gente, você consegue arrecadar mais nas campanhas de crowdfunding, porque você precisa chegar nas pessoas para que elas te doem dinheiro. Portanto, banco de dados representa para o candidato voto e dinheiro. A tentação é grande. Para quebrar uma regra, cuja pena, em tese, seria pequena da proibição de compra de bancos de dados. Daí, me parece claro que a gente tem um espaço para trazer a discussão do abuso de poder para esse uso de bancos de dados. Se a gente imaginar, só para fechar aqui e passar para o Diogo, se a gente imaginar uma planilha de Excel, ela tem linhas e colunas. As linhas são os nomes das pessoas. As colunas são o que eu sei sobre cada uma delas. O candidato não pode comprar as linhas. Ele não pode trazer para o seu banco de dados pessoas que ele não tinha. Com relação às colunas, desde que sejam dados abertos, dados que eu posso buscar no Facebook, que eu posso buscar no Google, não vejo problema que o candidato amplie, que ele conheça mais sobre as pessoas que ele já tem no seu cadastro. Mas ele não pode trazer novas pessoas e esse é um risco que nós estamos vivendo. O banco de dados é o novo petróleo, né, dessa era, é o novo pré-sal aqui, né, dessa era virtual. Mas respondendo à sua pergunta sobre o desafio de coibir algum tipo de abuso, a gente percebe que a evolução da própria legislação eleitoral ela não acontece de forma individualizada em um segmento do conjunto todo da legislação eleitoral. Existe um sistema todo interligado. Então, veja bem, a gente começa com um movimento de proibir doação de recursos financeiros por pessoas jurídicas. Isso faz com que mingue os recursos financeiros das campanhas dos candidatos. Como forma de viabilizar as campanhas, eles reduzem o tempo da campanha, já que não tem dinheiro para gastar mais.
Mas aí, reduzindo o tempo de campanha, você favorece quem já é detentor de mandato eletivo ou já é conhecido. Então, por outro lado, você flexibiliza aqueles atos de pré-campanha, e aí falta dinheiro para esses atos de pré-campanha. Agora vem um fundo especial para financiamento de campanha, que é um dinheiro público, já que os candidatos não conseguem arrecadar recursos só com pessoas físicas. Então, veja que o movimento ele é todo dinâmico e ele é interligado em todos os temas. Isso perpassa desde o tempo de campanha até os tipos de propaganda. Agora, nessa última reforma que a gente teve no ano passado, vários tipos de propaganda de rua foram proibidos. E aí isso força também que a propaganda migre para a internet, né? Então, aí vai até uma consideração, já entrando nas minhas finais aqui, que o tempo está avançando. Eu acho que foi um dos grandes abusos, um dos grandes absurdos, o legislador proibir alguns tipos de propaganda nos bens particulares dos eleitores. Ele está impedindo legalmente que o eleitor manifeste a sua opinião política. Isso é da essência da democracia. Exatamente em relação ao eleitor, a minha última pergunta, e depois eu tenho uma aqui de um dos nossos participantes. Empresas podem impulsionar materiais de campanha de candidatos? Um hotel daqui dessa cidade pode fazer um post na internet dizendo vote no candidato tal à presidência da República e colocar dinheiro? Eu, como cidadã, poderia fazer um post e impulsionar para o Brasil inteiro dizendo este deputado é o deputado que vai fazer a diferença na Câmara dos Deputados? Isso é possível? Há algum regramento? Não é possível. A lei só permite que o impulsionamento pago seja realizado por candidato, partido e coligação. Pessoas físicas, cidadãos, cidadãs e jurídicas não podem impulsionar qualquer conteúdo eleitoral. Mas, então, agora, na vida prática, quando isso acontecer, qual vai ser a consequência? Isso pode levar à aplicação de uma multa a quem fizer isso e pode levar, a depender do volume com que ocorra, numa régua subjetiva, à configuração de abuso, que beneficia ou prejudica, enfim, mas que indiretamente beneficia uma candidatura. Se uma pessoa física contrata milhões de reais de impulsionamento e isso prejudica uma candidatura ou beneficia outra candidatura, é possível cogitar que essa pessoa seja punida e que o candidato ou candidata beneficiado venha a sofrer uma punição com uma cassação de registro. Uma pequena variação daí, o senhor responde, doutor, por favor. Vamos imaginar que a empresa, em vez de fazer um anúncio do candidato para impulsionar, pegue uma reportagem jornalística de algum veículo com credibilidade ou não, ou de algum blog escondido aí na internet, e impulsione o conteúdo jornalístico, que prejudique ou que seja bom para algum candidato. O cenário é o mesmo? Bom, aí vai depender do conteúdo disso, da maneira como isso é impulsionado, né? Em princípio, não. Só complementando aqui, é importante chamar a atenção para o fato de que o eleitor ele não pode pagar para impulsionar a propaganda de seu candidato, então, ele achando, às vezes, que está ajudando o candidato, né, com esse tipo de doação, ele está, na verdade, prejudicando, porque é um ato que ele não pode fazer. Em relação a matérias jornalísticas, imprensa e escrita, elas podem, ao contrário de rádio e de televisão, elas podem, por meio do editorial, manifestar apoio a determinado partido ou grupo político, né? Isso aí é até, no meu entendimento, saudável para um debate democrático, mas aí complementando, né? Se essa imprensa escrita... Operação da Polícia Federal vai e faz uma devassa na casa do candidato, e daí alguém pega isso e... Pois é, isso aí é uma matéria jornalística. Ela, em princípio, não é uma propaganda eleitoral, embora ela seja uma matéria com repercussão negativa para um candidato, né? Então, a gente anda em cima da linha ali, mas eu não considero isso como sendo uma propaganda política negativa contra algum candidato, né? Agora, voltando à questão da imprensa escrita, ela pode fazer isso pelo editorial, mas ela não pode soltar matéria paga cujo conteúdo supostamente jornalístico seja para promover ou prejudicar determinada campanha. Certo. Agora, a gente vai fazer a pergunta do Felipe Kege.
o microtargeting e o impulsionamento pelas redes sociais fortalecem a democracia, uma vez que permitem um maior alcance para os candidatos marginalizados? Para os dois, por favor. No meu entendimento, não. Acho que o impulsionamento pago é um erro do legislador. Acho que nós temos muitos problemas no Brasil, não precisávamos importar mais um problema para o nosso cenário eleitoral. Acho que a tal da meritocracia virtual, a proibição de propaganda paga que vigia para as campanhas eleitorais era benéfico, de certa forma conseguiu manter fora do jogo da internet a influência do poder econômico nesse nível. Sempre existiu burla, mas essa burla estava nas franjas, pequenos grupos ali contratados para fazer maldades na internet, mas eu não acredito que seja um avanço nem para o Brasil, nem para a democracia no mundo. Eu concordo, e acho que uma maneira eficiente de combater isso é justamente a solução que a Europa deu de você dar mais poder para o usuário da maneira como as plataformas vão fazer uso daqueles dados pessoais e, com isso, embaralhar o esquema do algoritmo, impedindo que a plataforma venda publicidade direcionada para aquela pessoa. Entendi. A gente está super em cima da hora aqui, então haveria 5 minutos para cada um fazer suas considerações finais. Eu vou pedir, por favor, que os senhores falem em 2, para a gente não estourar muito tempo aqui do debate. Doutor Fernando. Acho que o cenário que nós vamos ver nesse ano de 2018 é um cenário inédito para todos e todas. Vamos, pela primeira vez, sentir o poder da publicidade paga na internet no âmbito eleitoral. Há quem entenda que há um certo alarmismo por parte daqueles que vêm vocalizando contra essa prática. Espero que esses estejam mais certos do que nós. Me parece que nós ainda não conseguimos compreender como exatamente a propaganda construída com esse grau de sofisticação influencia na formação do voto do eleitorado. A leitura tradicional que se tem de que a propaganda, aquela do rádio e televisão, ela é muito pouco ineficaz, se mantém, mas nós não temos ainda dados suficientes para dizer quão melhor, quão mais eficaz é essa publicidade em relação à formação do voto do eleitor. Aqui, por um princípio de cautela, acho que deveríamos ter dado passos mais lentos rumo a essa liberalização. Optou o legislador, e a gente deve respeitar a vontade do legislador, não acho também que seja o caso de encontrar uma inconstitucionalidade qualquer na lei, não é um caso de inconstitucionalidade, uma opção, pode ser uma opção equivocada, mas vai ser um ano de balanço, vai ser um ano de verificação desses efeitos, mensuração disso, eventual punição dos abusos. Vamos tentar descobrir se a gente consegue localizar os abusos e mensurar esses abusos. Há um desafio grande para a Polícia Judiciária Eleitoral, a Polícia Federal, há um desafio grande para candidaturas, candidatos e partidos, para se armarem com um pessoal técnico adequado para identificar isso que é feito na internet, e um desafio ainda maior para a Justiça Eleitoral, juízes, juízas, servidores e servidoras, muitos dos quais, sem esse conhecimento técnico, vão precisar lidar com temas que exigem algo que nós nunca fomos treinados para ter. Então, é o momento de estudar, de conhecer e de enfrentar essa nova realidade. Obrigado de novo pela oportunidade. Agradeço a atenção de todos e de todos. Boa tarde. Bom, eu sempre que tenho oportunidade, eu gosto também de dizer que a legislação eleitoral, ela nos últimos anos, ela tem avançado para restringir cada vez mais a participação e o interesse do eleitor, que é o principal ator nas eleições. Então, cada vez mais se pode fazer menos propaganda eleitoral. Então, tanto parte dos candidatos quanto dos eleitores. Eu concordo com o Nice que a saída não é judicializar a questão, isso é uma opção legislativa mesmo, e deve haver um movimento de engajamento dos eleitores para uma participação ativa maior. E aí sim, uma descoberta e uma alfabetização digital, tanto pelos usuários quanto serventuários e juízes da Justiça Eleitoral, para lidar com esse cenário que é novo e é desafiador. Então,
Basicamente, é o que eu tenho para falar em tão pouco tempo. Eu agradeço a todas e a todos também pela atenção, né, pela audiência, e a você pela mediação desse nosso encontro. Muito obrigado. Eu queria agradecer aqui também os nossos debatedores, agradecer a atenção do público, ao IPRAD e ao IBRAD pela realização do evento, pelo convite aqui a nós. O tempo foi curtíssimo, né, para falar de assuntos tão importantes. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer algumas das principais dúvidas de vocês e provocar algumas reflexões interessantes. Queria deixar um convite, já provocação aqui para o IPRAD e para o IBRAD, diante de tanto ineditismo que a gente vai ter na eleição desse ano. Eu acho que, no período pós-eleitoral, valia um novo evento de avaliação e análise sobre tudo o que aconteceu, com o nosso apoio, certamente. Obrigada.